Gente, eu acho que desse jeito não tá bom. Não tá bom. As perguntas tava melhor. As perguntas esse deixa outro. Gente, olha só, vamos começar, hein? 1, 2, 3, valendo. Olá, pessoal. Eu sou a Maria Clara. Oi, gente, eu sou o Eric. Oi, pessoal, meu nome é Débora. E esse é o podcast... Hoje estamos no ar para disseminar conhecimento sobre a prevenção de IST, HIV, AIDS e hepatites virais. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a relação das mulheres e meninas e o HIV e a AIDS. E para começar a nossa conversa, eu gostaria de pedir que a nossa convidada se apresente, diga de onde vem, suas experiências, enfim, a gente quer lhe ouvir. Olá, tudo bem? Eu sou Ildevânia Macedo. Sou psicóloga, ativista antirracista e antimanicomial. Já vim de um processo há algum tempo da ONG Amazônia. Hoje sou colaboradora dessa organização. Fico muito feliz de estar aqui na comunidade São Rafael, onde atuei aqui com a Voz Popular há algum tempo, né? Eu estava lembrando, chegando aqui nesse instituto, lembrei das lideranças, né, que no meu tempo estava aqui construindo e vendo vocês aqui, toda uma geração nova, isso me anima muito, né. E eu venho da área atualmente da saúde mental, atuo com a área de saúde mental, sou psicóloga, mas também já tenho tido experiência com mulheres, né? Trabalhei por 7 anos num serviço especializado no atendimento às mulheres em situação de violência, e o que vem me dando sustentabilidade e acúmulo na área da questão da AIDS, feminização, foi a minha própria experiência com a ONG Amazônia, né? Onde eu atuei também por quase 7 anos na ONG Amazônia. Então é essa experiência, esse embasamento dessa vivência e do acúmulo do debate. E estou muito feliz de estar contribuindo aqui com esse diálogo e que a gente possa estar fomentando e disseminando esse debate para ampliar essa voz, né? Qual é a relação das mulheres e o HIV e AIDS? Você acha que a desigualdade de gênero contribui com a disseminação do HIV? Tem uma relação muito próxima, né? A gente percebe o quanto a questão da vivência da sua sexualidade ela é atravessada pela questão de gênero. E desde mesmo da questão da prevenção ao uso, né, de práticas preventivas, desde da camisinha, a gente sabe que há uma negociação, e muitas vezes nas práticas sexuais essa negociação ela vem atravessada pela questão de gênero. Há quem se coloque toda a responsabilidade da prevenção exclusivamente para as mulheres, como se elas fossem as principais, né, responsável por práticas sexuais seguras. Há também quem pense que a responsabilidade é meramente só do homem. Isso quando são práticas sexuais heterossexuais, né? Mas é a gente entender que nas relações sexuais a responsabilidade é de ambas as partes, né? Tanto do homem como da mulher. Então, por essa questão mesmo dessa desigualdade da relação de gênero, além de ter esse atravessamento em relação ao uso do preservativo, há também algumas situações de que os homens se colocam muito na relação do mando, né? No sentido de que não precisa utilizar de preservativo para as relações sexuais estáveis, né? E aí ignora todo o desejo da mulher querer ter uma prática sexual com preservativo. Então há uma relação aí de gênero, né? Quando esse homem ele impõe que não quer utilizar do preservativo. Então, e muitas vezes as mulheres se submetem para responder a esse homem
e não se colocar o anseio dela de fazer uma realização de uma prática com uso de preservativo, para de fato prevenir. Você acha que é mais difícil para as mulheres buscar testagem e tratamento por causa do medo de ser apontada como promíscua e outros preconceitos? Sim, eu acho. Por tudo isso que a gente já vem dialogando, pela própria questão da questão de gênero, né? Então, a gente vive nessa sociedade quanto à sexualidade, e aí eu coloco a sexualidade no sentido do ato sexual, quando as mulheres ela tem relação com vários parceiros, muito se coloca que essa mulher é promíscua, é puta, é rapariga, enquanto se a gente vê na sociedade um homem que tem práticas, né, com vários parceiros ou parceiras, não é dito nada, ele é sempre o garanhão, é aquele homem que pode, aquele homem que fode, muito bem. Então a gente percebe o quanto um discurso dessa sociedade machista, ele coloca as mulheres sempre numa situação de desigualdade e coloca um julgamento da moral dessa mulher. Então a gente não vive uma liberação sexual enquanto mulher da sua autonomia e do seu exercício da sexualidade. E aí, focando novamente, a sexualidade no sentido que eu estou trazendo, no sentido das vivências sexuais, né? Porque eu também entendo que a sexualidade é algo muito mais amplo do que uma vivência sexual. Você acha que discutir sobre a autonomia das mulheres, sobre seus corpos, é uma forma de prevenção ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis? Sim, eu acho o quanto ainda falta, né, essa discussão da autonomia dos corpos das mulheres. E a gente precisa também entender que corpos são esses. Não sei se vocês são muito jovens, talvez não saibam, mas assim, desde a década de 70, o movimento feminista, né, trazia como marco a questão do que o corpo da mulher é nosso, né? Então trazia assim um slogan, né? Assim, o corpo é nosso, meu corpo, né, é nossa, a autonomia dos nossos corpos, né? Mas se a gente for pensar, atravessado com a questão de raça, a gente pensar esse corpo, né? As mulheres negras podem dizer que esse corpo são delas? Muitas não, porque esse corpo sempre ele foi visto como corpo objetivado, né? Esse corpo sexualizado das mulheres negras, esse corpo medicalizado, né? Que servia muito como mercadoria e como um corpo atribuído à violência sexual. Então, a gente precisa também desconstruir essa questão da autonomia e é um debate muito amplo e que me faz recordar também muito da questão da justiça reprodutiva, né? Quando as mulheres brancas fazem toda a questão do slogan e toda a mobilização do que o corpo é nosso, enquanto as mulheres negras elas não têm essa autonomia dos corpos dela. O que torna as mulheres mais vulneráveis ao HIV? Existe algum reporte nesse universo de soropositivas como raça e classe? Existe, é o que eu estava falando anteriormente, né? Então, assim, imagina um corpo que ele é vulnerável, né? Um corpo que na nossa sociedade racista é um corpo permissível, que eu posso utilizar de violência e atravessando pela questão da AIDS, atravessando pela questão da contaminação do vírus do HIV e da própria prevenção e dos cuidados na saúde pública, né? A gente percebe o quanto existe crescentemente um racismo institucional, que ele é perpassado nos serviços de saúde e quanto que essas mulheres que elas vão estar de fato se prevenindo, buscando as unidades de saúde da família para fazer a prevenção, fazer os exames de HIV. Então a gente sabe o quanto
essa desigualdade de gênero é atravessada pela questão de raça e também de classe e do próprio acesso aos serviços de saúde. A gente sabe que muitas mulheres contraem o HIV de seus parceiros por causa da confiança na relação. Como se poderia alertar as mulheres para essa possibilidade? Primeiro a gente pensar e tá desconstruindo esse mito do amor romântico, né? Então, assim, de que dessa perspectiva, né, assim, de que parceiro fixo, a questão de que as mulheres têm essa confiança e elas se colocam numa situação de risco, né? E também é uma situação também de desigualdade de gênero, né? Porque, de fato, qual tem sido o entendimento dessa relação afetiva? Ela só é baseada nessa concepção do amor, da confiança, ou ela é permeada por outros princípios, né? Da lealdade, do diálogo, de que se possa, de fato, expressar seus desejos, né? E ter uma relação de verdade, de expressão dos sentimentos. Então, como é que a gente constrói as nossas relações afetivas e sexuais? Então eu penso muito de que uma possibilidade de diálogo, de prevenção nessa relação sexual com o parceiro fixo, né, seria nesse sentido mesmo de trabalhar e dialogar outras perspectivas e até mesmo de compreensão desse amor, né, do companheirismo, que vai muito além desse mito do amor romântico. Falta informação direcionada especificadamente para mulheres e meninas sobre a prevenção do HIV? Então, eu penso assim que a gente está num mundo bem da era da... Então, eu penso que a gente tem informações, o que falta é mais acesso. A gente vive num contexto das redes sociais, né? Então o acesso as informações estão aí colocadas, o que falta mais é acesso. O que falta também é, de fato, disseminar mais as informações nos contextos de território mesmo, de base. Eu lembro do tempo que eu era educadora social da ONG Amazônia, a gente tinha um trabalho de salas de esperas nas UBSs, né? Então a gente realizava um trabalho de prevenção de HIV/AIDS. Então a gente desenvolvia esse trabalho educativo, problematizador, e não só trazendo a questão da prevenção, mas a gente trazia a questão de gênero, a gente trazia a questão da sexualidade, a gente tem esse trabalho das salas de espera. Como também a gente desenvolvia a partir da arte, né? Tinha um teatro que a gente também levava para as escolas, as rodas de diálogo. Então tinha a apresentação da enquete sobre a prevenção ao HIV/AIDS, e após a apresentação desse grupo de jovens, abria-se uma roda de diálogo, a gente ia falar sobre as questões, né, de que atravessava. Então talvez o que eu percebo, né, que falta é o fomento de espaços que potencialize metodologias provocativas e problematizadoras para essas questões, né? Então, assim, como disseminar e que informações, né, a gente possa estar trazendo com forma mais objetiva, com a linguagem jovem, com a linguagem acessível, de compreensão acessível, potencializando também, né, outras formas de comunicação, como eu disse antes, né? A gente tem a experiência da sala de espera nas UBSs, a gente tem experiências do próprio teatro nas escolas, mas também a gente tem as rádios comunitárias, né? Tinha a construção dos programas de prevenção. Então isso também é uma forma, estratégia de estar disseminando as informações de prevenção. Vemos que muitas mulheres só recebem o diagnóstico do HIV na testagem da gravidez. Isso não é perigoso para a vida da mulher,
Porque às vezes pode o HIV ter evoluído para AIDS. Então, essa pergunta que você fez, né, assim, me remete muito assim, o quanto nós mulheres, nós somos muitas vezes negligenciamos a nossa saúde, né? A gente deixa de buscar o serviço, né, o serviço público de saúde institucional, só quando de fato a gente está já adoecida, a gente não tem uma prevenção, né, do cuidado da nossa saúde, a gente não faz os exames preventivos. Isso está muito atrelado com a questão da cultura, e principalmente nós mulheres, que sempre fomos depositadas nesse papel de cuidadoras. Então a gente cuida da família primeiramente, a gente cuida daquelas pessoas que estão próximo, e a gente vem atravessando no sentido de que nós nos deixamos a nossa saúde por último, né? Então a gente esquece de se cuidar para cuidar da outra pessoa. Então a gente vem ainda nessa visão mesmo, né, de cuidado. Então quando você relata de que o quanto é prejudicial, né, para uma mulher que ela tem já um exame positivo de gravidez e aí ela vai descobrir que ela tem um HIV quando ela está nesses cuidados, né, e que tem de fato dado positivo o HIV, e só aí ela descobre. Então isso é preocupante, isso já demonstra o quanto não se tem cuidados preventivos com tua saúde. Mas é importante também para as mulheres que estão grávidas, que têm, né, o vírus do HIV, o quanto é importante dar continuidade a um pré-natal, e aí que esse pré-natal considere essa especificidade desse cuidado diferenciado, considerando os princípios de equidade que o SUS prevê. Em relação à saúde mental, existe uma política ou programa específico para as mulheres que vivem com HIV? Não existe, assim, a própria política de saúde mental, ela prevê, né, de que as pessoas em sofrimento psíquico, ela seja de fato acolhida e tenha o atendimento na saúde a partir das outras políticas, né, na perspectiva da intersetorialidade das políticas públicas. Então, a próprias pessoas que têm um adoecimento psíquico, ela vai ter o atendimento no SUS, né, considerando, como eu falei anteriormente, as suas especificidades, né, o princípio da equidade. Então, ela vai ter esse atendimento considerando o princípio da equidade do SUS na própria política de saúde pública. A ONU diz que a AIDS é a maior causa de morte de mulheres em idade reprodutiva. Não temos uma política de Estado eficiente. O que falta na sociedade para fazer essas cobranças? O que percebe-se que falta, de fato, é um incentivo na questão da participação e de mobilização, né? Se tem muito a questão do que uma ausência mesmo de controle social das políticas públicas, porque não, ao meu ver, só não basta exigir a implementação da política, mas é preciso de fato monitorar se a política está sendo implementada, né? Então, assim, a exemplo das experiências que eu tive em relação à própria questão do Fórum ONG AIDS, quando eu participava da Amazônia, que era um fórum de controle social. Então se fazia todo o processo, né, de contribuir com proposições em relação às políticas públicas, avaliar essa política pública e fazer o controle no sentido do monitoramento de como estava sendo implementada essa política pública, né? Percebe que existem alguns passos que são necessários para, de fato, fazer essa cobrança, né? E é importante demais que os movimentos sociais eles possam, de fato, estar fazendo
toda a exigência e acompanhamento da implementação das políticas públicas, né? E no sentido mesmo de perceber qual tem sido os desafios e a potencialidade de uma implementação de uma política pública a nível, né, de prevenção a IST, AIDS, né, HIV/AIDS, e também no sentido de ver outras políticas intersetoriais, que é o debate muito ligado quando se discute. Então a ONU vem trazendo essa questão de que a gente pensar que é uma política de prevenção a questão do HIV/AIDS, mas é uma política que precisa de fato ter outras políticas atravessadas, como a questão da própria política de geração, emprego e renda para as mulheres, a política de moradia, de habitação, a política de educação. Então, uma política como esta, ela não precisa ser executada, implementada de uma forma isolada. Então, para que se faça de fato a mobilização e a exigência da implementação dessa política, precisa também ter esse olhar ampliado de como é que está sendo feita essa implementação. Muitas mulheres diagnosticadas com HIV sofrem com a rejeição da família, o medo da exclusão e o desemprego. Como não avançar também para uma ansiedade ou depressão diante de tantos desafios? Eu penso de que um diagnóstico de HIV/AIDS não é um diagnóstico fácil, né, de se deparar, porque por mais que a gente percebe os avanços em relação à própria política, né, da HIV/AIDS no Brasil, o quanto a gente percebe o que avançou, mas ainda existe muito preconceito e muito estigma, né, em relação às pessoas que são soropositivos. Então, uma pessoa que se depara, vem muito o sentimento de culpa por ter se colocado em uma situação de risco. Algumas mulheres, né, elas têm esse sentimento da culpabilização por ter se colocado em uma situação sexual de risco e tem esse estigma mesmo da culpa porque se colocou em um sexo desprotegido e como eu tinha dito anteriormente, né? Então existe esse estigma que recai muito para as mulheres da promiscuidade, de que elas são culpadas, que elas são irresponsáveis. Então, a partir do momento que ela se depara com esse diagnóstico e que dá o positivo, vem todo esse contexto, né, e a ebulição de vários sentimentos e a vergonha, o que é que se coloca muito, né, de que não se percebe mais integrado à sociedade, que não vai conseguir ter uma vida como se tinha anteriormente, com trabalho, com suas vivências afetivas, com sua forma de se estar no mundo, pela questão de um diagnóstico. Então, acredita-se que o mundo, né, o mundo caiu. Mas com o avanço da própria ciência, se percebe-se que as pessoas conseguem voltar a uma vida cotidiana, de forma a cuidar de sua saúde, com a questão do uso da medicação, com os coquetéis, buscando seguir práticas também terapêuticas. É importante também uma pessoa que possa ter a garantia de ter uma rede, né, tanto formal como informal, que possa dar também um amparo emocional, além também de que a gente sabe o quanto requer também as condições financeiras para essa pessoa, né? Então, assim, pensar dessa forma nos faz acreditar também nessa mudança de mentalidade preconceituosa que a nossa sociedade, infelizmente, ainda deposita em relação às pessoas soropositivas. Que mensagem você deixa para mulheres e meninas no sentido da prevenção do HIV, AIDS, IST e hepatite virais? A mensagem que eu digo, assim, primeiramente, é a questão da autonomia, né?
autonomia da sua sexualidade, da vivência da sua sexualidade, de que de fato tenha relações sexuais de forma protegida, de que possa desconstruir o que a gente estava falando anteriormente, né, desse mito do amor romântico. Pensar também nessas possibilidades de ter uma vivência da sua sexualidade, como eu disse, né, com mais autonomia, que venha a cuidar da sua saúde de forma preventiva. Isso é muito importante, né, de que se possa, de fato, não esperar chegar a doença, e isso não só colocando em relação à AIDS, não, mas qualquer outra doença, mas que possa ter uma prática de um cuidado preventivo, né, com a sua saúde, e que busque também ter conhecimento sobre o assunto, acesse fontes seguras, né, e que possa também exercer a sua sexualidade, como eu disse, de uma forma com autonomia. Então é isso, gente. Infelizmente estamos encerrando mais um episódio. Queria agradecer a Idelvânia por ter compartilhado seu conhecimento conosco. E é isso. Estamos encerrando aqui. Tchau a todos. Tchau! Esse podcast é uma iniciativa da ONG Amazona em parceria com o Instituto Voz Popular e apoio do Fundo Positivo. Nos microfones, Débora Letícia Filgueira, Eric Oliveira e Maria Clara Santos. Na técnica e direção, Ana Paula Brito. Até o próximo episódio.